Olá, estamos começando o nosso programa Boa Tarde, Doutor, e você é muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o coração. O coração é esse órgão que é tão aclamado nas poesias, nas músicas, né? A gente fala tanto sobre o coração, que é o centro do amor, mas muitas vezes nós deixamos de dar verdadeira importância para esse órgão que tem uma expressão tão grande no nosso corpo, que é responsável por tantas atividades e tantas funções. Na verdade, o coração, ele é responsável por doenças cardiovasculares, que hoje mata mais do que câncer de mama, câncer de colo de útero e câncer de ovário nas mulheres. Você veja, a gente dá tanta importância para essas outras doenças e acaba esquecendo do coração, que é um órgão tão importante. E a gente trouxe hoje aqui a doutora Lara Carreira para falar mais para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Tudo bom, doutora Lara? Boa tarde, tudo bem, Carol, e você? Muito obrigada pelo convite, obrigada por ter vindo, né? Uma honra para mim, um prazer muito grande. Então conta um pouquinho pra gente, né? A gente vai fazer esse bate-papo, assim, tentar entender um pouquinho quais são os sinais, os primeiros sinais de que o coração não vai bem, o paciente chega no teu consultório, com quais queixas, como que é isso? Bom, sinais de que o coração pode não estar bem, é o paciente que começa a ficar cansado para as atividades, né? Começa a ficar, sentir palpitações, vezes dor no peito. São sintomas que podem não sugerir que exista algum problema. Mas o mais importante é a gente não esperar muitas vezes os sintomas aparecerem, porque muitas vezes os sintomas aparecem e o órgão já está muito comprometido. Então, o ideal mesmo é a gente prevenir. Por quê? Porque o que adoece o coração, é o que mais mata, né, no mundo todo, não só no Brasil como no mundo todo, são as doenças cardiovasculares, que são quais? O infarto, né, do coração, o derrame cerebral, que é o AVC, o acidente vascular cerebral. São as duas principais causas de morte no mundo em homens e em mulheres. E o que faz essas doenças aparecerem são os fatores de risco: pressão alta, diabetes, tabagismo, colesterol alto, sedentarismo, quer dizer, são fatores que a gente pode conversar depois. E esses sintomas que adoecem no coração são totalmente assintomáticos na sua esmagadora maioria. Então é importante nunca esperar. Claro, se tem os sintomas, palpitação, dor no peito, cansaço excessivo, acorda à noite com falta de ar, inchaço nas pernas, quer dizer, tem que procurar atendimento médico para saber o que está acontecendo. Mas o grande benefício é a gente não esperar muitas vezes, né, não esperar os sintomas aparecerem. Então, o ideal é que você tenha uma rotina de check-up, que você procure o médico. Qual que é a idade, assim, que geralmente você recomendaria para que uma mulher, um homem fizesse essa consulta de rotina? Então, por exemplo, no caso da pressão alta, após os 20 anos, é ideal que se meça pelo menos uma vez por ano a pressão arterial, né? Se tem história familiar, até mais do que isso, 2 vezes por ano, né? Depois dos 35 anos, a doença que mais mata homens e mulheres acima dos 35 anos é o infarto. Então, após os 35 anos é ideal, principalmente porque vai numa academia, então fazer uma atividade, uma avaliação cardiológica prévia, fazer atividade prática de atividade física, mesmo de lazer, né? Não necessariamente ser um atleta, não precisa ser atleta, né? É muito importante. E muitos querem ir para academia só com aquele testadinho, né? Sem passar por exame médico, Exatamente. por, né, tentar fazer aqueles exames de rotina. Mas olha a importância, né? 35 anos é jovem. Muitos nem se preocupam com 35 anos de terem uma pressão alta, uma doença cardiovascular. E quais são os sintomas da pressão alta? Porque ela pode ser assintomática, mas ela também, né, pode ter algum sinalzinho, né? Sim, então, normalmente é assintomática, né? Claro que quando aumenta muito a pressão, tem os sintomas de dor de cabeça, dor no peito, a crise hipertensiva, né? Então, quando o paciente, ela sobe numa magnitude tal, o paciente pode ter até embaçamento visual, dor de cabeça intensa, dor no peito, falta de ar, mas isso são crises hipertensivas. Normalmente, a pressão ela sobe e o paciente não tem conhecimento que isso está acontecendo. Por isso, a importância da medida da pressão arterial, da consulta médica, assim como o colesterol não dá sintoma.
né? O colesterol alto, você não sabe se o colesterol está alto ou não está alto. E não importa a idade, se você tem história familiar, mas às vezes você não sabe nem a sua história familiar. Né? Exatamente. Então é importante, a diabetes, o pré-diabetes, hoje a gente não está esperando o paciente ficar diabético para Diabético. tratar. Então a gente faz o check-up, vê o colesterol, vê o diabetes, o pré-diabetes, e a gente já aborda inicialmente com mudanças de estilo de vida, né? Dietas adequadas. Hoje a gente come muita coisa inadequada, né? A geração iFood, comidas super industrializadas, ultraprocessadas, que são verdadeiras doses diárias de veneno que a gente toma. E aí a importância do médico para orientar. E porque, na verdade, a gente vê uma fração da população que está buscando saúde a todo custo. Sim. Mas, por outro lado, tem essa questão também da comida rápida, né? Daquilo que é rápido, que você não precisa preparar, do alimento industrializado. E isso tem piorado, né? Os sintomas e tem tido eventos mais cedo, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto em homens quanto em mulheres, mas principalmente nas mulheres, essa vida moderna está fazendo com que a mulher adoeça mais. Porque hoje a mulher é inserida num contexto de trabalho, de estresse alto, as mulheres, elas, com relação aos homens, elas têm maior sedentarismo nas mulheres, maior taxa de obesidade nas mulheres. Tem o agravante da menopausa também, que aumenta muito a doença cardiovascular na mulher na menopausa. E esses fatores estão fumando mais. Bebendo Né? mais. Bebendo mais. Então, quer dizer, as mulheres, os fatores de risco para as mulheres tem os tradicionais. A mulher é diferente do homem. É um ser único, A né? doença da mulher é um ser único. E a doença da mulher é diferente da doença do homem. Então, o que adoece o coração da mulher? Os fatores tradicionais que a gente comentou: pressão alta, colesterol, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, sono inadequado. E tem a história familiar, né? Principalmente se você tem história de infarte ou morte súbita na família, precoce principalmente, homens de 55, mulheres de 65, isso daí é um fator agravante teu. Mas você tem na mulher, além desses fatores, que são mais graves nas mulheres, inclusive. Então, a pressão alta na mulher é mais grave do que o homem. O impacto da obesidade, do tabagismo na mulher é maior do que do homem. O diabetes na mulher, quando a mulher é diabética, ela é mais... A repercussão do diabetes no organismo da mulher é maior do que no organismo do homem. Quer dizer, é ruim para todos, mas o peso é maior na mulher. E tem também os fatores específicos. Então, a mulher, a história gestacional da mulher. Então, se a mulher está na menopausa, se ela teve menopausa precoce, se ela teve partos prematuros, se ela teve doença hipertensiva na gravidez, se ela teve diabetes na gravidez, são fatores que fazem com que ela tenha maior risco lá na frente também, que tem que ser identificado. E tem também os fatores psicossociais, o contexto de vida que essa mulher é inserida. Estresse, ansiedade, depressão, preocupação com a família, né, contexto de trabalho. E às vezes desigualdade no trabalho com relação aos homens, isso aí tudo faz com que as mulheres jovens estão tendo mais evento cardiovascular. E você veja que todos os fatores que você me contou, pouquíssimos são que você não pode mudar, né? A maioria você pode fazer alguma coisa, você pode ter uma vida mais saudável, praticar atividade física, parar de fumar, de beber, então muito está nas nossas mãos. Exatamente. Você tem o componente genético imutável, todos os outros são mutáveis, né? Você consegue mudar, a principal atitude de mudança de estilo de vida, ao buscar insistentemente boas escolhas alimentares e atividade física é fundamental. Se tiver que escolher uma coisa para fazer em prol da sua saúde, é fazer exercício. Não importa qual. Existe uma resistência muito grande, muito né? grande. E aí vem o ciclo do bem, né? O exercício físico, as escolhas alimentares, controle de peso, e aí vai vindo, né? Melhora os níveis da pressão, melhora o colesterol, melhora o diabetes, melhora o psíquico, né? Melhora o antidepressivo. Né? Como você deve ver muito no seu consultório, né? Os pacientes que decidem, porque é uma decisão, né? Você fala, a partir de agora eu quero mudar o meu destino. A mudança do estilo de vida da pessoa, ela impacta na qualidade de vida, né? Então, como que é essa adesão dos pacientes no seu consultório? Eu acho que parece incrível, é uma chave que vira. Né? Então, que bom.
né, para alguns. Ou porque levou um susto Uhum. e teve um evento que a gente fala, né, um infarto, teve que botar um stent, teve um AVC, e a pessoa muda e às vezes, ou por alguém próximo, ou não, porque realmente tem um filho, ou tem um outro momento que resolve ser diferente. E acontece de mudar. E não é invariável. Os que fazem isso, todos falam, mas todos, sem medo de errar. Como eu tô melhor. Muito Como é melhor. bom isso, né? Para Como é tudo, como você disse, né? tudo. A mente, né? A pessoa consegue encarar os problemas de uma forma diferente na vida também, né? Sim, Então, e a gente estava falando sobre a hipertensão, mas eu vejo que tem muita dúvida nas pessoas o que é essa pressão alta, né? Porque fala, ah, pressão alta é só aquela medida que você faz, mas isso tem um impacto muito grande, né? O que é a pressão alta? O que acontece que faz com que a nossa pressão mude, aumente? tá. Então, aqui, a pressão alta, que é a hipertensão arterial, o nome científico dela, né? É o sangue, altas pressões sanguíneas dentro dos vasos sanguíneos, né? Então, o sangue circula ali em alta pressão. Isso faz com que a pressão normal é 12/8, né? Quando ela passa disso, a gente já se preocupa e quando ela tem medidas predominantes acima de 14/9, que é 140/90, o jeito correto de falar, mas pelo uso, pela prática, a gente fala 14/9, é hipertensão. Quando tem essa pressão alta, é como se fosse uma mangueira mesmo de água ao jardim, que tá com uma pressão de água põe o muito dedo lá na forte ali frente, dentro. Aquilo lá tá aumenta muito a pressão dentro do sistema circulatório nosso. O coração, para bombear, tem que bombear com uma força muito grande contra uma pressão alta dentro dos vasos. E a hora que o coração começa a fazer isso, ele vai ficando muito musculoso. Isso já é uma coisa ruim. E depois ele vai dilatando. Então, é uma causa importante de insuficiência cardíaca. Fora isso, os órgãos, quer dizer, o coração manda sangue para todos os outros órgãos, o cérebro, os vasos sanguíneos cerebrais com alta pressão, o risco de ter AVC. Os rins são estruturas, órgãos que não toleram pressões, né, elevadas, então danifica o rim. Então, uma das principais causas de insuficiência renal, de hemodiálise, né? E o perpetuar dessa pressão alta vai ferindo a parede dos vasos sanguíneos e esses vasos vão ficando doentes e vai começando a acumular colesterol e daí a arteriosclerose, que também daí vai combinar com infarto e AVC. Então, Nossa, realmente é maravilhoso, importante uma isso. explicação fantástica, porque muita gente olha só para o sintoma, que é a pressão alta, né? O sintoma, não, o sinal, Uhum. que é a pressão alta, mas não entende o que desencadeia, né, pressões altíssimas, né? Fala, minha pressão tá meio alta, não tem Não problema. valoriza. Ah, não, mas é assim, e claro que daí o contexto também é, quer dizer, a maioria das causas de pressão alta são primárias que a gente fala, não tem uma causa, é uma hipertensão primária. Geralmente tem história na família e a pessoa, conforme vai passando a idade, vai aumentando a incidência de hipertensão. E a pessoa não tem o hábito de medir, né? E quando mede, mas é porque eu tô nervoso, mas é porque eu tô estressado com um trabalho novo, ou porque meu filho, ou porque... E só o profissional é que sabe diferenciar o que é um momento e o quanto a gente pode permitir isso. Quer dizer, quantas medidas, se você faz 3 medidas em circunstâncias diferentes, que tá 14/9, é hipertensão. Você tem que dar atenção a isso, né? Eu quero agradecer. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e volta daqui a pouquinho falando sobre o coração. Olá, já estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Doutor, falando hoje sobre coração com a doutora Lara Carreira. E agora eu queria focar um pouquinho mais falando sobre as doenças cardiovasculares nas mulheres, né? Porque você citou no bloco anterior que tem aumentado muito a incidência de doenças nas mulheres. Antigamente a gente falava mais nos homens e as mulheres pós-menopausa, né? Mas como que tem sido isso? Isso, bom, como eu tinha dito, a doença na mulher ela é diferente do homem. Então, as próprias mulheres, uma coisa muito importante que a gente tem trabalhado muito com relação a isso é que as próprias mulheres não conseguem reconhecer os seus sintomas. Então, assim, realmente é verdade. A doença, a mulher, quando está
antes da menopausa, a gente tem o hormônio estrogênio, que é o hormônio feminino, que dá uma certa proteção para nós, mulheres. Depois da menopausa, quando não tem mais esse estrogênio, aumenta muito o risco cardiovascular da mulher. Então, a mulher já tem uma doença geralmente 7 a 10 anos mais tarde do que o homem, né? Porque geralmente elas estão na menopausa. O que tem acontecido por causa da vida moderna, em que a mulher está inserida, fumando mais sedentária, mais obesa, com pressão alta, colesterol alto, tá? As mulheres estão adoecendo mais cedo. Então, esse é um fator importante. Outra coisa importante é que o sintoma predominante do infarto no homem, da doença cardiovascular, do entupimento coronariano, né? O infarto é o final do negócio, mas quando está doente, os vasos sanguíneos e o sangue não está, o homem tem dor no peito. A predominância essa dor é geralmente desencadeada pelo exercício. Então, o homem faz exercício, ele fala, aperta, dá uma queimação. A mulher também tem dor no peito, mas a mulher tem maior incidência de sintomas diferentes, além da dor do peito. Por exemplo, uma palpitação, um cansaço desproporcional, dor no estômago, ânsia. São sintomas diferentes que, às vezes, ela mesma interpreta como sendo, às vezes, crise de ansiedade. Cansaço. Estou estressada por causa de alguma coisa, porque a mulher é muito coração, vamos dizer, né? E se preocupa muito com todo o entorno dela, e menos dela, né? Então, o reconhecimento já é uma coisa difícil. E até para os próprios médicos. Muitas vezes a mulher... Então, e o que mais desencadeia o sintoma na mulher é o emocional. A mulher tem mais sintoma desencadeado pela preocupação e pelo estresse emocional do que o exercício. O homem não. O homem é mais o exercício, o esforço. Então, isso é uma coisa já importante de se lembrar. Bem diferente, né? Então, tá nervosa, sente o aperto no peito, não é porque tá nervosa. Vai ver se não tá realmente com um problema, né? O emocional pode ter desencadeado, mas não é só emocional, né? Exatamente. Então, essa é uma grande diferença já da mulher, né? E, assim, o grande... Isso tem feito a mulher adoecer mais e a grande recomendação é que essas mulheres se preocupem com o coração. Então, tem que continuar indo no ginecologista, obviamente, né? Para fazer aí a prevenção do câncer de útero, câncer de mama, mas lembrar o que você falou no começo. Se juntar o câncer de ovário, o câncer de útero, o câncer de mama, a doença cardiovascular, o infarto, depois o AVC, mata mais mulheres a cada ano do que os 3 tipos de câncer ginecológicos juntos. A importância. Juntos. Então, é muito importante que haja o check-up, que vá no consultório. Por quê? Porque daí faz o exame de sangue, o exame físico e uma boa história clínica, contemplando não só a realidade atual, mas a história de vida, a história pregressa, a história gestacional, né? As mulheres que tiveram pressão alta durante a gravidez ou diabetes na gravidez têm muito mais chance de se tornarem hipertensas e diabéticas depois, né? Então, uma boa história clínica, um bom exame físico, a gente já reconhece se tem alguma normalidade ali. E aí, o eletrocardiograma, exame de sangue para ver colesterol, para ver o diabetes ou pré-diabetes, ou uma tendência do colesterol já no limite superior, você vê que está fora do peso, que está sedentário, quer dizer, a gente já vai orientando essa paciente para que a gente tenha saúde, né, a longo prazo. São doenças que a longo prazo vão ceifar aí a qualidade de vida ou a vida dessas mulheres, né? Mas existe uma possibilidade de viver bem, né? Muitas possibilidades de viver, sempre há como melhorar, né? E o melhor remédio é a prevenção. É a prevenção. Né? A prevenção. E esse engajamento da mulher ela é maior do que do homem, né? No tratamento ou não. Porque geralmente a impressão que eu tenho é que os homens, eles têm mais dificuldade de engajar em tomar medicações ou praticar atividade física. Ou quando entendem que há um problema, eles não... Tem que ter alguém perto, né? Assim, lembrando, né? E insistindo, porque eu acho que as mulheres são mais focadas, não sei se você percebe isso no teu consultório também. As mulheres são mais focadas, mas elas são muito focadas no entorno delas do que nelas próprias. Claro que quando ela decide, aí ela decide, aí ela vai cuidar direitinho, né? Mas
ela se pergunta assim, então a mulher ela é mais sedentária do que o homem, né? Então, se tem um contexto familiar, o homem ele vai fazer exercício. Ah, não, mas meu filho tá pequeno, eu tenho que fazer janta, eu tenho que arrumar, mas eu tenho uma roupa para passar. Então, a mulher ela Prioriza outras coisas. prioriza outras coisas, né? E aí a gente tem então que... Por quê? Porque a gente é também importante, né, para a família, né? Então, a gente estando bem... E é um exemplo, eu falo para as pacientes. É um exemplo. Você escolher o que você vai pôr na mesa, o que você vai comprar no mercado. Você fazer teu exercício regularmente, isso é um exemplo para a sua família e você está fazendo bem, é o que a gente quer fazer, né? O bem para os que a gente ama, a gente vai estar fazendo bem, porque você está colocando todo mundo em coisas sabidamente que vão trazer benefício. E você vai perpetuar, né, isso, né? O filho que vê você se alimentando bem, fazendo boas escolhas, ele também vai acabar fazendo as mesmas escolhas que você, né? Exatamente. E hoje a gente pensa assim, né, a internet tem um lado ruim, né, porque acaba gerando muita confusão, mas existem muitos recursos, né, para você poder se alimentar direito, para fazer exercício em casa, caso não tenha a disponibilidade. Então eu vejo que é uma opção também, né? A gente tem mais conhecimento hoje daquilo que a gente precisa, né, fazer. Eu vejo que então não tem desculpa. É verdade. Assim, a primeira conduta é o exercício, né? Não se admite mais querer ter saúde sendo sedentário. Isso é uma coisa que não é incompatível, né? E o exercício é realmente democrático. Você pode escolher fazer uma atividade física cara, com uma academia cara, uma modalidade que necessita um investimento, mas você pode sair caminhar, você pode fazer em casa, online, um monte de coisas, né? Num parque, você, né? O que precisa é fazer uma avaliação prévia para ter segurança de que está tudo bem. Não sai treinando qualquer coisa. Né? Fazer uma boa avaliação e a modalidade pode ser hidro, pode ser mas eu tenho problema no joelho. Pode ser bicicleta, pode ser na piscina. Então, não é dança de salão, Olha né? que legal. Yoga, pilates, quer dizer, é uma infinidade de possibilidades. É querer, né? É querer. Tempo, é gerenciar o tempo e encarando a atividade física como realmente uma prioridade. Assim como a gente tem que almoçar, tem que dormir, tem que trabalhar, a gente tem que se exercitar. Se a gente quer ter saúde. O exercício, então, é o principal. Primeira medida, né? É o exercício físico, o benefício dele é o que mais traz benefício para a saúde cardiovascular. Não há remédio na medicina que diminua a mortalidade mais do que o exercício. É mesmo? A gente chega a uma redução ao exercício regular. O que é? Qual que é a orientação? É fazer 150 minutos, o mínimo, né, para ter o benefício, 150 minutos semanais. Traduzindo, ou faço meia hora de segunda a sexta, ou eu faço 50 minutos 3 vezes na semana de atividade moderada. Então, a caminhada, a academia, são atividades moderadas. Se for atividade intensa, jogar tênis, né, aí pode ser um pouco menos. Mas vamos dizer que a atividade moderada, 3 vezes de 50 minutos é o mínimo. O ideal é 300, ou seja, 50 minutos de segunda a sexta. Esse seria o cenário ideal para ter benefício cardiovascular. Olha, e isso então pode diminuir até 40% a mortalidade. Então, você que está aí em casa, que faz 2 vezes na semana, uma caminhada, tem que se esforçar um pouquinho mais, né? Vai tentar colocar mais um. Você faz 2 vezes pilates, né? Que é maravilhoso. E bota uma caminhada, né? Ou 2 dias de caminhada. E mais o pilates, ou a yoga e mais a caminhada, ou uma hidro, que além de tudo faz bem para a cabeça, né? Se relaciona com outras pessoas, sai daquele contexto, às vezes, né, de trabalho, ou às vezes aquele trabalho diário dentro de casa, que é muito desgastante, às vezes, para a mulher, né? Só traz benefícios, né? Sem dúvida. E você trabalha com uma área específica da cardiologia, que é a cardiologia nuclear. Quais são os exames, quando que o paciente procura a cardiologia nuclear, já está com sintomas mais avançados, como que é? Então, a cardiologia nuclear, que é o exame que chama cintilografia cardíaca, a gente usa pequenas quantidades de um traçador radioativo, mas numa quantidade bem pequenininha, que consegue estudar se o sangue está irrigando adequadamente o coração. Então, a gente faz isso em repouso, para conhecer como é que está a irrigação do coração em repouso, depois a gente faz sob estresse. E esse estresse pode ser fazendo teste ergométrico ou
nas pacientes que não conseguem, ou nos pacientes, né, que não conseguem fazer uma esteira adequada, a gente faz o estresse através de medicamentos que simulam o exercício para a gente poder estudar, né? As indicações, geralmente, assim, sempre uma indicação médica, sempre um cardiologista ou um médico que vai indicar esse exame, que é um exame de imagem mais avançado, vamos dizer. Então, normalmente, quem faz? Ou fez um check-up básico, um teste ergométrico, que não deu, não foi conclusivo, foi duvidoso ou alterado. Ou, assim, pacientes que não conseguem, por exemplo, muito comum nas mulheres, inclusive, não conseguir fazer um teste ergométrico direitinho, né? Por problema de coluna, problema de joelho, problema de nunca ter andado e não conseguir se adaptar à esteira. Então, daí também a gente pode lançar mão dessas tecnologias, né? A cintilografia é uma delas, para poder estudar o coração dessas pessoas que não conseguem fazer o teste ergométrico. Ou então pacientes que já tiveram o evento que a gente fala, o evento cardiovascular, pacientes infartados, que tem ponte de safena, que já tem stent, né, que é aquela molinha que eles falam que põe no coração. Então também muito bem indicado assim em alguns cenários já da doença presente para fazer o acompanhamento. Então, se a gente for, né, recapitular tudo que a gente conversou aqui, as doenças cardiovasculares, elas podem ser prevenidas, né? A gente tem como fazer uma consultas prévias antes de ter qualquer sintoma. E o que você deixaria de recomendação para um paciente que está assintomático, não tem histórico familiar? O que ele poderia começar já para prevenir essas doenças futuramente? Não, o que eu recomendo? Eu recomendo que, assim, inevitável com o passar da idade, as coisas começarem a aparecer, né? A incidência de pressão alta, os distúrbios, né, próprios da idade. O envelhecer, ele vai trazer a doença, né, muitas vezes. Então, isso necessita de um investimento. Então, a melhor medida, check-up, marcar um médico, um clínico geral, um cardiologista, para fazer essa avaliação, para identificar os fatores de risco. Então, medir a pressão, fazer exame de sangue para identificar o colesterol, se está tudo bem, o rim, o fígado. Pelo exame de sangue a gente sabe tudo isso. Se o fígado está bom, se o rim está bom, se a pressão está boa através da medida da pressão arterial, se não tem diabetes, pré-diabetes, quer dizer, tudo isso a gente sabe com o exame de sangue, né? E aí a gente vai fazer exames específicos, um eletrocardiograma, um teste ergométrico, um ecocardiograma, para ver como é que está a saúde cardiovascular desse paciente. E aí vai orientar exercício físico, sem dúvida, escolhas alimentares, né? Tirar o mínimo possível aí de açúcar branco, farinha branca, carboidrato de baixa qualidade, né? Para controle de peso. E cuidar com remédios o que a gente precisa tratar, né? Então, a pressão alta tem que tratar algumas vezes, não preciso do remédio. Às vezes, a gente dá, assim como o colesterol, a gente identifica que tem o aumento do colesterol, um leve aumento da pressão, mas vê que o paciente está gordinho, está fora do peso, está sedentário, orienta, 3, 4 meses, não, vamos mudar o estilo de vida, vamos parar de fumar, o cigarro também, além do câncer, é uma causa importantíssima de doença cardiovascular, né? Então, parar de fumar, começar a fazer exercício físico, perder peso, às vezes normaliza os níveis da pressão, normaliza o colesterol, né? Sem necessidade de medicamento. Sem necessidade de medicamento. Agora, uma coisa é fato. Mesmo que tenha necessidade de medicar, mesmo que precise medicar, o fato de fazer exercício, controlar o peso, vai se refletir na quantidade e na dosagem de remédio que vai ser usado. Então, sem dúvida, sempre vai ter benefício. Muito obrigada, doutora Lara. Quero agradecer mais uma vez, né? Foi super enriquecedor. Quero agradecer você também, que ficou aqui nos assistindo, e não perca os nossos próximos programas. Boa tarde, doutor.